Que bom, né? Estar mais uma vez com vocês aqui, conversando um pouquinho sobre como a gente pode, né, olhar para as nossas emoções hoje em dia, né? E como é isso para a gente vivenciar todas as coisas e os desafios que a gente tem, né? Então, vou estar aqui conversando. Oi, Evelyn. Oi, tudo Oi, bem? Evelyn, tudo bem? Eu tô bem, e você? Prazer conhecer. Prazer, é todo meu. Seja bem-vinda nesse espaço interno da gente aqui no coração, né? Que é muito importante a gente hoje saber onde que a gente fica, né? Oh, Nesse lugar todo, né? E muito é, prazer. Deixa eu só me apresentar, porque as lives ficam gravadas e muita gente ainda não me conhece, né? Eu sou Sil Moraes, psicopedagoga, e eu faço constelação familiar, né? E eu trabalho com crianças com dificuldades e transtornos de aprendizagem e lido com as mães também. Aí, que lindo! E, né, estou sempre no trabalho com a família, diretamente com a família. Eu queria que você se apresentasse também, por gentileza, da onde você é. é, eu sou a Eve, né? Eu sou aqui de Campinas. Tenho um filho de 10 anos com dislexia, né? Foi diagnosticado aos 6 anos de idade. Hoje ele está com 10 anos. E devido assim a muita falta de informações, eu decidi criar o grupo para a gente trocar informações. Ele estuda, ele está no quinto ano. Quando ele estava no primeiro ano, eu tentei fazer com que ele fosse reprovado, mas como você sabe, não pode, né? Uhum. E daí eu decidi criar o grupo para a gente trocar, porque assim é uma coisa meio que você não tem muitas informações sobre como lidar com crianças disléxicas, como as escolas podem lidar com isso. Ah, Seja a escola pública ou particular, elas não estão preparadas para lidar com crianças assim. Aí eu falo isso por experiência própria, né? E não tenho assim conhecimento, eu busco muita ajuda com muitos profissionais, eu não tenho assim conhecimento técnico, mas eu estou do outro lado, eu vivencio essa dificuldade do dia a dia, que é na escola, é na alfabetização, é em tudo que eles fazem, você tem assim que está muito em cima, né? Difícil de lidar. Uhum. E eu tenho muito apoio da neuro dele, da psicopedagoga, da fono, da psicóloga, mas ao mesmo tempo são assim, muitas coisas que parece que sobrecarrega muito a criança, sabe? E a gente faz o que pode. Nessa quarentena está sendo muito difícil. A rotina dele foi mudada assim drasticamente, né? Não só dele, de nós pais, a minha, a sua, das mães do grupo. Uhum. E a gente ficou sem saber como lidar com as crianças. Por exemplo, na escolinha dele, eles estão ainda criando um método para lidar com essa coisa toda de ter aulas online, como que a gente faz, como que fica. Manda materiais para casa assim, mas manda muita coisa. Como que os pais ficam nessa situação, porque apesar do Brasil ter parado, a gente não para, né? Nós mães continua Aumentou, né? trabalhando. A demanda, na verdade, Bom, aumentou, né? Fala pra eu gente ainda o nome do grupo seu, do Facebook, por gentileza. O nosso grupo é o grupo das mães com filhos disléxicos, né? É, Entre outros transtornos. Então, lá tem mães com crianças com autismo, crianças com dislexias, que é no caso do meu filho, crianças com déficit de atenção, não só crianças, tem adultos E também, adultos pessoas que também. deixaram depoimentos. Recentemente, uma moça até veio me procurar perguntando se
seria possível ela fazer o Enem porque ela tem dislexia? E são perguntas assim que acho que pessoas como você, que é profissional, poderia responder, porque eu também estou nessa fase de quando chegar a hora do meu filho, que tem 10 anos, como que será, né? Hoje a gente sabe, né? A dislexia, há um tempo, logo quando eu comecei a minha trilha, né, no meu caminhar enquanto profissional, mal falava sobre a dislexia, né? A gente não tinha até a quantidade de informação que a gente vê hoje. E mesmo tendo essa quantidade de informação, a gente observa os desencontros desta informação, né? Eu achei bem interessante seu grupo, vejo que os pais são bastante engajados, né? E tem, assim, muitas dúvidas em referente a muitas coisas sobre o processo de alfabetização, principalmente, que é onde dói mais, né? Eu acho que para os pais verem a dificuldade do filho ali no aprendizado para ler e escrever, deve ser bem, bem difícil, né? Queria até que você falasse um pouquinho dessa sua experiência, desse movimento todo que você passou aí no diagnóstico, em relação ao diagnóstico do seu filho, porque é um processo muito difícil e poucas informações em relação à dislexia, a forma de se diagnosticar, né? Onde pode procurar esse diagnóstico. A gente sabe que tem associações que fazem esse trabalho bem, né, feito, a gente sabe que tem muitos lugares que realizam essa. A gente sabe que é difícil esse processo, e quando tem os profissionais separadamente, também é bem complexo isso, né? Porque o diagnóstico, a gente tem um entendimento que é por exclusão e depende de uma equipe multidisciplinar. Assim também como são as intervenções. E o coração de mãe, como é que fica nessa história? Me fala um pouquinho É disso. difícil, né? No caso do meu filho, ele foi desde a creche, né, que já vinham reclamações, e aos 6 anos nós levamos ele uma psicóloga veio acompanhar ele, passou em casa acompanhando ele a manhã toda. E ela me disse que ele não teria nada, mas que ela iria encaminhar para uma segunda opinião. E foi aí que ele foi encaminhado não foi para neuro, para psiquiatra. E ela, de imediato, ela já passou a Ritalina para ele. Eu fiquei meio assustada que ele tinha acabado de fazer 6 anos e a gente começou a dar o remédio sem fazer nenhum tipo de exame. Ela só me disse, olha, ele tem dislexia, e a gente começou a dar os remédios. Tudo que ela me disse. Você tem um entendimento que ele deve ter, então, talvez a comorbidade, né? Porque a dislexia, ela não tem um tratamento medicamentoso, né? E a Ritalina é utilizada mais para o déficit de atenção. Você teve essa orientação nesse? Não, nessa primeira parte ela só me disse, ele tem dislexia e esse medicamento vai ajudá-lo. E tudo que ela falava, o resultado os efeitos era ao contrário. Ele começou a ficar agressivo, coisa que ele não tinha antes, não comia, não bebia e ficava meio aéreo o tempo inteiro. A diretora da escola me chamou e falou, mãe, eu acho que isso não está dando certo, porque o Álvaro era uma criança e virou uma outra criança completamente diferente. O brilho do Álvaro acabou. E aí a gente mudou de estado nesse meio termo, a gente acabou mudando de estado, eu morava no Espírito Santo, eu me mudei para Campinas, aí ele começou a ter uma rotina completamente diferente. Novos amigos, novos desafios, passar o dia todo na escola, e a escola começou a exigir exames. Ele não conseguia fazer praticamente nada e não acompanhar em nada na sala. E aí, com 7 anos, no segundo ano, aí que nós conseguimos passar pela psicóloga, aí já começamos de imediato com acompanhamento da psicopedagoga.
Então, a psicopedagoga ele já faz desde os 7 anos dele. E fizemos o exame neuropsicólogo, que é feita aquelas 7 sessões com a neuropsicóloga, e passamos a fazer acompanhamentos uma vez por mês com a neuro. E daí ele fez aquele do ouvido, né? O processamento auditivo, PAC. E eu, por conta própria, eu acabei fazendo mais um monte de exames, assim, um encefalograma, um escaneamento da cabeça, tudo, a maneira, assim, da gente se prevenir, sabe? E aí, no diagnóstico mesmo que fechou, foi o que a gente fez com a neuropsicóloga, que são aquelas 7 sessões, e ela vai na escola, explica para a escola, fez um acompanhamento todo. E aí, o diagnóstico foi de que ele teria dislexia com déficit de atenção. Sim. E aí, a gente entrou com os medicamentos, a Ritalina, hoje ele toma o Concerta. Aí vieram outros medicamentos para ansiedade. Hoje ele toma o ESC, né? Assim, os efeitos ajuda. Se ele não tomar, não sai nada durante o dia. Mas não é uma coisa assim que se resolve só no remédio. A gente tem uma rotina que ele passa na escola das 7 da manhã, das 7h40 que ele entra, até às 5h30 da tarde. Ele é semi-integral o colégio dele, e depois das 15h30, mais ou menos, ele faz atividade que ajuda bastante. Esporte, como karatê, atividades extras, né, de todas as atividades, matemática e português. Ele continua, assim, na 5ª série, ele continua, assim, bem lento para ler. Muitas palavras ele não reconhece ainda, muitas letras, né? Lê, assim, parando bastante, não consegue ler, assim, uma página inteira. Essa semana e a semana passada ele está sem um medicamento, eu não consegui achar para comprar, devido a essa coisa toda. Então, assim, ele não está fazendo nada, ele não consegue produzir nada. O material dele está todo ali na mesa, ele senta, ele fica, coloca a mão aqui, coloca aqui, eu não quero fazer isso, eu não vou fazer isso. O que isso traz para você aqui? Olha, assim, como mãe eu já chorei, né, bastante, porque você vê assim, não sei, você acha que todo o esforço que você faz não tem resultado. Você ensina, parece que ele esquece o que aprendeu. Às vezes a gente fala assim 1 milhão de vezes para ele pegar no lápis e sentar, e quando senta não faz nada. Parece que às vezes ele até sabe quando ele começa a se interessar pelo assunto, mas logo, logo esse interesse acaba e ele desinteressa novamente e pronto. Aí é que não sai nada mesmo. Português, assim, parece que é a forca para ele. Matemática, então, algumas coisas assim, por exemplo, como ciências, história, que ele gosta bastante, ele até começa a querer fazer, mas para ler não vai. Então, assim, mãe, eu vou fazer, mas se lê isso para mim, eu não quero ler, eu não gosto de ler, eu não posso ler, que eu não sei. Aí começa, eu não quero ler porque eu tenho dislexia, eu não consigo ler. Então, já começa meio que escorar nessa dislexia, dizendo que não sabe fazer as coisas. A rotina ajuda bastante. Mas nessa quarentena, quem está conseguindo colocar essa rotina é difícil. Eu realmente não estou conseguindo, sabe? Porque Então, deixa eu te ajudar. Deixa eu ver se eu consigo te ajudar nisso tudo. É uma sensação de impotência, não é? É uma sensação de um peso muito grande e que você sente que você está levando tudo sozinha. E aí vem a frustração, porque como é um peso muito grande, você não consegue dar conta de tudo, porque você não consegue também atingir aquele resultado que você espera.
que o seu filho te fornecesse, que o seu filho pudesse te proporcionar, né? Então, assim, a primeira diquinha que eu vou falar enquanto, não só como profissional da área, né, da psicopedagogia, mas dentro das constelações familiares, é dentro do seu coração dizer sim para isso. Esse sim que a gente diz é sim. Meu filho tem a dislexia, ele tem toda essa dificuldade, e é sim. Agora mesmo eu estava conversando com uma cliente, e ela é empresária, e a gente estava falando sobre toda a situação que vive, todo esse movimento que vive aí, né? E a dificuldade de que às vezes poxa, eu vou ter que deixar algumas pessoas, né? Enquanto empresária, porque eu não vou dar conta de todas. Então, Bert Hellinger, que é o criador da constelação familiar, ele fala que tem os 5 ciclos do amor. E um dos ciclos é quando a gente não pode com a situação, que a gente diz sim. Então, diga sim. Isso já vai te dar um alívio imenso dentro do seu coração, vai fazer como se aquilo que se diz sim, ok. Agora eu estou num ponto do que eu posso olhar e priorizar para ajudar. Quando a criança já tem dislexia, já é uma dificuldade, mas quando ela tem uma comorbidade, que é o que você está falando, né? E aí é importante esclarecer a quem está nos ouvindo, que a dislexia não é o tratamento medicamentoso. O tratamento medicamentoso que ele tem, como você já sabe, é pelo déficit de atenção. E o déficit de atenção acentua muito mais algumas características, né? De foco, de sustentar, de desejo. Então, é muito difícil a gente fazer as coisas quando a gente realmente não está focado. E tudo que acontece com os nossos filhos, a gente pode tomar um parâmetro que a gente também, porque também a gente fica desatento. Você quer dar uma atenção para isso, depois você sabe que tem que dar atenção para aquilo, que ele precisa daquele outro, que ele precisa deste profissional, que ele precisa de medicamento, né? Então, você também fica no mesmo movimento que ele. Então, quando a gente diz sim para isso, tal como é, a gente tem como parar e eleger algumas coisas que são prioritárias, né? Logicamente, ele vai dizer a todo momento para você que ele não gosta de ler, porque ele sabe que ali é um ponto muito desafiador para ele. Com certeza, os profissionais te orientam no que tem, como que tem que estar lidando, né? Então, eu não vou entrar muito nesses aspectos até para não diversificar. Mas para as mães com as quais eu lido e eu atendo, eu sempre falo, elege uma coisa em cada momento, mesmo que seja em cada momento do dia. Então, olha, nós vamos prestar atenção, por exemplo, hoje ele tem que fazer uma determinada atividade. De tudo que ele precisa fazer, o que mais se aproxima com o que ele consegue fazer. Porque a escola ela vai dar uma demanda grande de atividade, principalmente nessa época. E, né, não é só você não, as mães estão pirando aí porque não sabe como dar conta, não tem técnica, não foi formada para isso, não é o papel da mamãe mesmo, mas a gente tem a necessidade de manter a cabecinha dessas criançadas aí ligada na escola, porque também não estão de férias, não é mesmo? E eles têm a percepção de que, poxa, eu estou na minha casa, por que a lição tem que entrar toda? A escola tem que entrar toda dentro da minha casa. Então, não tem essa aceitação por parte das crianças. Por isso, ele também pode reagir contra muita coisa que você quer proporcionar para ele em termos de estudo. Então, veja, já tem a questão do agravante, da atenção, da dificuldade de atenção, da dificuldade de ler e escrever, mas o agravante, eu estou em casa e eu estou sem aula, então dentro da minha cabeça eu tenho todo o tempo do mundo. Então, realmente a rotina ela é importante, por mais que seja difícil, é importante manter. Principalmente fazê-lo estudar no período que é de escola,
Se ele estuda de manhã, procurar propor as atividades no período da manhã, para não perder esse ritmo, né? Que embora a gente já sabe que já perdeu um pouco nessa doideira inteira aí, né? Mas você pode retomar sentando com ele e conversando. E diluindo isso, então, ao longo do dia, né? Primeiro, não tente abarcar tudo, tá, meu anjo? Você não vai conseguir abarcar tudo. Então, eleja. O que você eleger, realmente é aquele que seu coração vai estar tranquilo para executar. Porque quando a gente entra nessa preocupação e nesse estresse, aí que você não consegue ajudá-lo mesmo. A criança, tá me ouvindo? Sim. Oi, tá me ouvindo? A Sim, estou criança, ouvindo. ela sente, né? Ainda mais a mãe, ela sente a preocupação da mãe, ela sente que a mãe deseja algo. Imagina seu chefe trazendo um monte de serviço para você e colocando tudo na sua mesa e você vendo aquela pilha de trabalho que você tem que fazer com um prazo para entregar. Entra em angústia. Então, ele sabe que você está em angústia. Por mais que você tente filtrar, ele sabe que você está em angústia também. Que o tempo está passando, é um tempo importante para ele, para o aprendizado dele, né? Então, eleja algumas coisas, algumas atividades que você sabe que mais se aproxima daquilo que ele consegue fazer. O primeiro passo para ele começar a ter um pouco mais de atenção dentro do que você está propondo para ele. Adaptar essas atividades são importantes. Então, atividades que demandam mais entendimento, como história e tudo mais, promover isso para ele. Leia para ele, como você já sabe, né? Leia essas atividades em um bate-papo e vai anotando para ele. Nas atividades de escrita, aí sim que é um movimento que a gente tem que ter um desprendimento maior. Eu não sei a metodologia que é utilizada para alfabetizá-lo, mas eu gosto muito da Jardine, que é o método das boquinhas, né? E eu atrelo muito o método das boquinhas com uma roleta, até estou devendo essa roleta para um monte de gente, com a roleta de alfabetização, que são 2 círculos de papelão mesmo, que eu faço com as crianças, em que no círculo do meio tem as vogais e o de fora são todas as consoantes. E aí eu trabalho o som do fonema junto com a vogal. Então é fá. E aí a gente vai fazendo essa sonoridade. Aos poucos eles vão assimilando, e isso é muito mais rápido para o processo de alfabetização deles, tá? Então tem todas essas estratégias? Sim, existe. E existem possibilidades para se alfabetizar? Sim, a gente sabe que existe, né? Então, chegar a ela, às vezes, é a grande angústia que vocês, mães, sentem, né? Primeiro, porque vocês entendem porque tem uma demanda enorme. Nossa, ele precisa entender melhor a lateralidade, ele precisa entender melhor os fonemas para fazer a junção, ele precisa ter uma organização espacial. Nossa, ele não tem organização temporal, ele não sabe olhar em calendário, ele não sabe, ele não sabe. Então, não entre nesta angústia, tá? Nós, enquanto profissionais, também temos o mesmo ponto. Quando a gente pega uma criança com várias comorbidades, a gente fica, puxa, por onde eu começo? Começa pelo essencial. Começa pelo aquilo que é viável para você enquanto mãe auxiliar do seu filho. Este é o ponto base. O que ele consegue fazer hoje, o que está próximo para ele e um passo a mais. Dê um passo de cada vez. E aí você vai dizer, nossa, Sil, mas vai demorar muito, né? Aí a gente entra numa outra angústia de mãe. O tempo está passando, eu preciso. Só que ele não dá conta dessa avalanche que é o seu desejo. Entende? Que ele sabe que está aí em ebulição, que você quer
trazer tudo de melhor para ele. Só que é muito, e fica muito pesado, sistemicamente falando, né? Fica muito pesado para a criança receber tudo isso. Então, sempre eu falo para os pais, veja o que é importante neste momento que você pode dar o seu 100%. Aí você dá esse 100% naquilo que é essencial hoje. Porque daí você fica com aquela sensação de prazer. Eu cumpri e ele conseguiu, e ele vai ficar com a sensação de prazer porque ele cumpriu e conseguiu. Então, tem sim um monte de demandas? Tem. Tem muitas possibilidades que você pode atingir essa demanda de outras formas, sem ele perceber? Também tem. Né? A brincadeira, o jogo, as atividades, também tem. Agora, quando se fala em escrever e ele entra no bloqueio, é onde você se empenha mais. Eu sempre falo para os pais assim, né? Às vezes os pais vêm e perguntam assim, Sil, e se eu colocar meu filho em aula disso, em reforço daquele? Eu falo, opa, peraí, o que ele gosta? Ah, gosta de futebol. Então, coloca na escola de futebol. Por quê? Porque ele vai fazer algo que ele percebe que ele é bom. E ele vai ficar bem naquilo que ele é bom. Entende? Então, antes de você dar uma atividade difícil para ele, dá uma atividade que ele gosta. E depois ali você vai puxando para aquilo que você quer ensiná-lo. Porque às vezes a gente faz assim também, sabe? Olha, agora é hora de estudar, então estudar é coisa séria. Mas eles são crianças. Eles têm que entender, agora é o momento de estudar. Mas não precisa ser sério, pode ser divertido, pode ser leve. E isso tem que ficar para você também como uma leveza, tá? Então, primeiro momento, não é obrigação sua alfabetizar seu filho, mas é o seu desejo que ele seja alfabetizado. Dá para entender a diferença? Porque a gente tem vários papéis. E às vezes a gente entra no papel que é do professor ou é do profissional pelo desejo mesmo de mãe. Isso não é diferente, eu também já fiz isso uma vez. É isso que eu posso te dizer. E às vezes a gente tenta auxiliá-lo nisso, porque você leva nos profissionais, você sabe como os profissionais fazem. Então, aquiete, diga sim, eleja uma coisa, põe isso que você elegeu muito próximo ao que ele consegue fazer, ao que ele sabe fazer, e ele vai ganhando mais força e autonomia. Depois isso vai o que? Aumentando a intensidade. Dá para entender? Hoje, se você trouxer tudo de uma vez, você se estafa e estafada você não vai conseguir ajudar seu filho. Ele vai rejeitar mais ainda o processo de aprendizado, porque entra naquilo. É tão difícil para mim e está causando tanta tristeza para minha mãe, está causando também tanta angústia, ansiedade, que isso eu também não quero olhar. Isso é um motivo que nos faz mal. Faz mal para mim e para a mamãe. Então, às vezes, acontece muito neste aspecto. Com relação à desatenção dele, é trabalhar mesmo com atividades e com jogos, que isso fortalece muito mais, tá? Atenção focada, e aí a gente tem o lince, a gente tem jogos que você pode utilizar para focar mais a atenção dele. Na leitura e na escrita, hoje ele tem que fazer as pazes com isso, que é o que acontece com a maioria das crianças. Eles acabam tendo um diagnóstico muito com idade um pouquinho mais, onde eles entendem que eles não estão conseguindo. E se eles não conseguem, né, fica a frustração. Aí começa a evitar. E aí chega um ponto muito mais difícil de a gente retornar.
A gente só retorna fazendo eles darem um passinho de cada vez com aquilo que eles já conseguem e têm autonomia. Porque você vai falando, poxa, olha que legal aqui, hein? Que você mandou bem. E sempre atrelado a coisas que ele é bom, tá? A coisas que ele faz bem. Mas pro seu coraçãozinho de mãe, eu digo isso. De sim a isso, de sim a essa situação. Não dá pra gente fugir. A gente está em casa, sim. A gente vai ficar um mês inteiro, sim. Isso vai estar presente na vida e você não precisa dar conta de tudo. Né? É o que a maioria das mães, não só mães com filhos, mas acho que é o terror de todo Eu mundo. não entendi. Acho que assim a preocupação de todas as mães nesse exato momento, né? Não só de mães com filhos com dislexias, com autismo, mas a gente assim recebeu também nesse tempo, e não só a professora, por exemplo, de português, ou só de matemática, ou só de inglês, mas de todas as matérias ao mesmo tempo. E às vezes, assim, eu até gostaria de abordar o assunto, porque tem muitas mães, não só no grupo, mas eu vejo mães nos consultórios onde eu consulto meu filho, que acha que a dislexia, que a criança com dislexia, eles ainda costumam assimilar com burrices, para ser assim, mais clara, né? E não é verdade. Já teve mães que vieram procurar ali no WhatsApp perguntando se existia alguma coisa que comprove que a dislexia não estaria ligado à criança que não teria inteligência, alguma coisa assim. A neuro do meu filho costuma dizer assim: pelo contrário, para a criança ser diagnosticada com dislexia, ela precisa ter o QI ali acima do médio, porque se der abaixo do médio, pode descartar que não é Não é. dislexia. E Exatamente. muita gente ainda engana com isso. Por exemplo, ele é assim, meio não gosta de estudar, não gosta de ler, mas na segunda série, com 7 anos, ele entrou num colégio bilíngue, sem nunca ter visto inglês antes, e conseguiu acompanhar a turminha dele. Então, E assim, o olha que que eu acho que é um interessante, a segunda língua para o disléxico, pela literatura, né, é muito difícil de ele aprender uma segunda língua. E o que você está trazendo é perfeito, porque o que acontece são entraves e são gatilhos que a criança tem e que depois vai desenrolando, e é justamente só na leitura. A dislexia é um transtorno de leitura. Ela comete a escrita, né? Acaba acarretando as questões, as dificuldades um pouco mais na escrita, mas ela é um transtorno de leitura. Então, muitas das atividades, e o que você está trazendo é perfeito, Eve, muitas das atividades, que se você ler para eles, eles respondem de pronto. Então, por isso que eu falo para você, não entre em angústia pela demanda, porque senão, quem vai se sentir responsável por fazer toda a lição é você, por você ter que dar conta de toda essa lição. Você entende? Então, priorize. Como diz a fone dele, não é quantidade, né? É a qualidade daquele que ele conseguiu fazer. Então, priorize. Você sabe, como mãe participativa, que você é atuante, e por você ouvir tantas coisas, você com certeza buscar muitas informações, né? Você sabe que tem coisas que são mais prioridades para ele aprender dentro de um conteúdo, até pelo dia a dia. E isso você pode também fazer um acordo com os professores dele. Olha, tem todas essas 10 folhas para fazer, mas elege o que você quer que não pode deixar de fazer. Né? Eleger o que é
o que é primordial. Porque aí entra a questão da atenção, entra a questão desse embate emocional de que a criança tem de ser algo complicado para ela, porque ela quer ler igual aos outros, né? Ela quer Sim. fazer isso. E é neste momento que fica muito evidente. Atrelado a isso, vem os bullying, né? Então, a Uhum. criança não gosta, é porque eu sou isso, porque eu Que é sou burro, aquilo. né? Como você falou. Exatamente. Meus amiguinhos não gostam de fazer grupo comigo porque eu não consigo fazer nada, eu não consigo acompanhar. Se não tiver assim um bom trabalho da escola, as professoras não tiverem empenhada, é difícil, é muito, muito difícil. No caso dele, ele ainda tem a sorte de estudar numa escolinha que na sala tem só 11 crianças e duas professoras, o que acaba ajudando muito. A gente tentou correr atrás assim de ter a leitora dele, mas não tem uma lei específica para isso. Às vezes, muitas mães vêm no grupo perguntar se existe alguma lei que obriga a criança a ter um acompanhante na escola, um professor. Para o disléxico, não. Assim, para o autismo, acho que ainda existe. Sim. Ah, Para para o deficiências, disléxico, né? você tem que ter um diálogo com o professor, você tem que participar da escola para poder conseguir ajudar a criança, né, com essas atividades. Na escola dele eu tentei mudar o material, não consegui, mas a gente entrou em acordo com os professores. Olha, você grifa o que for mais importante para ele. Às vezes vem um texto gigante que eles querem tirar ali poucas informações. Faz faz um grife nas partes mais importantes, pede para ele ler, tira ele ali da sala porque ele perde o foco. Uma formiguinha que passa, pronto, já tirou o foco dele, já não consegue mais fazer. E isso com medicamento, você imagina sem o medicamento. Uma Então, das coisas que dá para fazer, que é bem interessante, que eu faço, é quando você põe uma palavra-chave e você vai relacionando todas as outras coisas com essa palavra-chave. Você sabe o que eu estou falando? Mais ou olha, eu menos? acho que a fono dele, mais ou menos sim. Quando Uhum. a Ver se eu psicopedagoga dele consigo. trabalha muito com jogos, sabe? Isso é muito bom, né? Ele adora jogos de raciocínio, muito mesmo. Quanto mais Imagino, deve ele. ser linda, inteligente, porque eles são. Eu fico admiradíssima, porque assim é uma capacidade e um jeito de pensar muito diferente. E eles têm percepções maravilhosas, né? Então, eu penso assim, você enquanto mãe, essa angústia de saber que seu filho é inteligente, que ele tem capacidade, mas que ele precisa de só um recurso diferenciado. E isso é o que a gente coloca também para todas as escolas, para até mesmo em casa, na família, né? Às vezes acontece até mesmo na família, porque há muito assim, isso daí é bobeira, né? E as mães ficam muito sofridas com isso, porque parece que tem que toda hora justificar e toda hora colocar a dislexia na frente e não como é que é o nome dele? E Álvaro. não e não o Álvaro, né? Parece que antes do Álvaro vem a dislexia e as pessoas têm que olhar quem? O Álvaro. O Álvaro ele consegue isso, mas isso ele precisa desse apoio. O que a gente pode fazer? Bom, pode pedir para uma criança, enquanto está lendo o texto dela, leia e grava para ele ouvir depois, né? São recursos. A própria dinâmica em sala de aula pode ser feito isso, né? Então são pontos, por isso que eu disse para você que o importante enquanto mãe hoje neste momento é não entrar na angústia e fazer o que é viável e o que é essencial, porque quando você tem esse foco no essencial, você começa a olhar outras possibilidades. Eu digo sempre assim: faz um caderninho das ideias.
tudo que você lembra que é importante, que precisava ter uma ideia diferente, ou você tem uma ideia para o seu filho, você vai lá e anota. Porque isso faz também a gente desprender muita energia e tentar dar tiro para tudo quanto é lado em todas as coisas que o filho precisa. E entra nessa, né? Nessa angústia toda aí. Né? Voltando aqui, ó, não sei se dá para você ver, é aquele esqueminha que você coloca aqui, você pode pôr com desenho para o seu filho também, né? Então, vamos supor, vamos falar sobre a escola. Então, tudo que está relacionado à escola, né? Então, a escola está relacionado a escrever, a ler, né? E aí você vai puxando todas as coisas que estão relacionadas aos fatos, tá? Esta uma forma também muito lúdica dele poder representar o que ele está lendo e manter mais o foco da atenção dele. Então, você lê um texto para ele. Vamos ler um texto descritivo sobre o elefante. Bom, o que acontece com o elefante? Ele nasceu com 100 quilos e 1 metro. Né? O elefante vive com a mamãe elefante, com a mamãe elefante e as outras mamães. Então, o texto lá vem descrevendo e você tira só os pontos principais. Isso é uma forma que você pode utilizar com ele. Só que é uma forma também que você pode utilizar para você. Você sabe que ele tem todas essas demandas. Aqui é o Álvaro e que tem a dislexia. E que ele tem todas essas demandas aqui. Todas essas necessidades. Mas o que eu vou focar dentro dessa necessidade? Hoje eu vou focar a escrita. Então, ok, eu vou ver a melhor forma que eu posso atender hoje a escrita dele. Passou? Ok, deixa ele ter o tempo dele, depois eu vou focar o quê? Vamos pegar um pouquinho da leitura? Então, tá bom, então agora é o momento da leitura. Vamos focar um pouco mais em história? Então, eu vou ler para você, e você vai desenhando o que você está entendendo. Né? E você vai escrevendo. Um ponto muito legal também é pedir para a criança escrever do jeito de criança. Eu falo muito para as minhas crianças, escreva do jeito de criança. Por quê? Elas têm já o desejo, por si só, de escrever como nós, adultos. Escrever rápido, escrever com destreza. É o ideal que elas têm em mente, que elas desejam fazer isso. Então, quando você fala, escreva do jeito de criança, é do jeito que elas podem te dar. Se ela está silábica, ela vai escrever de forma silábica e está tudo certo. Né? Se ela está silábica alfabética, eu não sei qual o nível de escrita dele, mas ele vai escrever do jeito de criança e está tudo certo. Em paralelo a isso, você pode depois fazer uma tradução como ficou ali para o professor entender. Mas ele vai começar a ter o gosto, porque ele vai entender que ele pode escrever do jeito que é dele. Hoje é isso que ele pode tirar. A gente precisa entender que no cérebro deles, eu costumo dizer que tem muitas caixinhas, né? E na hora que a gente fala ler ou escrever, ele vai procurar essas caixinhas. Normalmente é difícil até ele começar a encontrar essas caixinhas, é muito complicado. Então, e tem as caixinhas que são gatilhos, né? Porque se ele erra numa coisa, palavras que ele já tinha o domínio, ele erra, mas não porque ele não sabe. Ele erra porque esta palavra foi gatilho e o cérebro dele se atrapalhou e aí se atrapalha nas demais. Não necessariamente porque ele não sabe, né? Oi? Sim, às vezes falta letras, às vezes escreve espelhado, às vezes... É assim, é aquele jogo de cintura. Às vezes escreve um texto e você fica lá tentando traduzir, mas o que é isso aqui? Ele fala para mim, é assim, mamãe, você não sabe ler? Ainda pergunta para mim assim, mas você não sabe ler? Fala, olha, jeito de criança, eu não sei se precisa me ensinar no jeito de criança. Eu só sei do jeito de adulto.
porque é isso que eles precisam, sabe? É ser acolhido no jeito que eles podem oferecer hoje. Assim como você se acolher no que você pode fornecer hoje, meu anjo, porque a demanda é árdua, é muito grande. E não é As pouco exigências tempo. são, as exigências às vezes assim começam a ficar sendo exageradas para eles, né, nessa idade. Por enquanto ele só pensa em brincar. A gente pergunta para ele assim, o que que você gosta de fazer? Eu gosto de brincar. Ele adora ir para a escola, não para estudar, mas para ver os amigos, porque ele tem um comportamento assim com os coleguinhas invejável. Que Então, bonitinho, né? ele fala para mim assim: eu gosto muito de ir para a escola, mas só para brincar, eu não gosto de estudar. Então, a gente vai assim, com aquele jeitinho, com a professora, com a coordenadora, com a psicóloga, com a fono. Então, assim, ele melhorou muito depois que ele começou a fazer a fono. É importante, né? Uma Ajuda, profissional é né, importante. bastante. Você ter uma boa psicopedagoga também faz muita diferença na vida da criança com dislexia, muita. Assim, eu falo porque o meu filho começou a fazer psicopedagoga, eu acho que foi tarde, porque ele começou, ele já estava no terceiro ano. Então, e desde então, assim, a gente viu mudanças mesmo, sabe? De aprender coisas. Ah, eu aprendi isso com a tia psicopedagoga, aprendi isso com a tia Uhum. fono. Então, faz a diferença. Assim, o medicamento não faz milagre, você dá, no caso do meu filho, é por causa do foco. Eu acho que a fono e a psicopedagoga é essencial na, Você na falou uma vida da coisa criança com importante, né? dislexia. É não relutar para ir em busca de ajuda dos profissionais. Eu falo muito para as mães, não fica esperando o clique, não. Né? Ah, a criança vai ter um clique. É preferível A ir gente por escuta mais muito isso, por, sabe? do que pecar por menos, porque esse clique pode depois, lá na frente, custar muito caro, Sim. não A é? gente escuta muito isso. Ah, toda criança tem seu tempo, toda criança tem. Ah, o tempo dela ler vai chegar, o tempo dela aprender vai chegar, e aí a criança passa para a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta série. Opa, mas esse clique ainda não chegou? Quando é que esse clique vai chegar? Por exemplo, eu vejo mães no grupo dizendo que tem crianças com 14 anos que não conseguiram aprender a ler até hoje. Mas como assim? O clique não chega. Eu sei que as escolas públicas, eu sei que elas não têm esse amparo assim, porque são muitas crianças, né? Às vezes para uma professora só dá conta, o que não ajuda a criança com dislexia. Então, Sim. ajuda, né, os profissionais assim, porque às vezes nem sempre a gente tem respostas para tudo. E quando você está doente, você procura um médico. Quando você tem dor de cabeça, você procura um neuro, um Verdade. ortopedista. Então, quando o filho tem dislexia, você precisa procurar o profissional que o atende melhor, né? Não pode ter nenhum preconceito em relação a isso, né? É o que você está trazendo, porque quando a gente tem o preconceito de buscar ajuda, de pedir ajuda, a gente perde um tempo muito precioso, não é? E se não tiver nada, legal, né? Eu pago o seguro do meu carro, que é para não bater. A gente tem determinadas coisas que a gente paga para não usar, né? Eu Sim, tenho plano de saúde, né, da empresa onde eu trabalho, mas eu pago porque eu não quero usar o plano, né? Eu não sinto mas a se necessidade precisar, de usufruir, né? Mas se tiver que utilizar, né, eu tenho aquela garantia, aquela segurança de que eu posso recorrer a isso, né? Então, assim como todas as áreas, como você falou, pode recorrer. Então, primeiro momento, né, que o papai e a mamãe está mais angustiado aí, que a criança não está aprendendo, vê se escuta e se enxerga. Primeira coisa, vê se escuta e se enxerga bem, né? Depois veja o nível de entendimento dessa criança, se as formas com que ela brinca com outras crianças não é muito infantilizada, porque aí existe uma questão muito mais de intelectualidade, de dificuldade
no processo de aprender, mas porque houve algum probleminha no desenvolvimento dela e ela tem uma queda, um rebaixamento na intelectualidade. Aí já tira. Depois, sim, não, tá tudo ok. Poxa, é aquilo que você falou, tem intelectualidade normal. Bom, vamos pensando, então, em outras possibilidades, como a dislexia. Aí que se levanta a lebre para a dislexia, né? Porque é muito característico a dificuldade, e não são todas. Falhou? Falhou aí. Oi, falhou um pouquinho. É muito característico, e não são todos os profissionais também que entendem, né? Não são só os professores que a gente fala, alguns profissionais também têm muita dificuldade de compreender o processo da dislexia, né? Oi? Voltou. Deu para ouvir? Evan, tá me ouvindo? Oi, tá falhando. Você conseguiu me ouvir? Eu estava dizendo que também, assim como muitos professores ainda não entendem, os profissionais têm profissionais também que não entendem, que preferem passar a bola porque também não têm ainda esse conhecimento todo, né, de como intervir, de como fazer, dar ajuda para a criança, né? Mesmo sendo da área dele. É diferente de fono, que fono já tem uma formação muito mais específica, né? Mas eu falava na universidade para as minhas alunas, enquanto eu lecionava na universidade, no setor da psicopedagogia, falava para elas, olha, o curso não vai te abranger totalmente naquilo que você precisa, hein? É importante fazer um curso específico para isso, né? Se debruçar nesse estudo, se debruçar nos livros, tem literaturas maravilhosas aí que aborda a dislexia e que pode contribuir muito para o conhecimento. Mas como tudo na vida da gente, a gente tem que se aprofundar, não é mesmo? A gente tem que buscar Verdade. outros pontos importantes, O né? que você não faz hoje por eles acarreta num problema assim. Hoje eu vejo, por exemplo, eles não conseguem fazer nada, eles não conseguem acompanhar nada. Eu até brinco com a mãe, que ela tem um filho, que eu falo para ela assim, olha, ele vai ficar na faculdade uns 20 anos. Até Olha, hoje, assim, já era para ter se formado, acho que umas 2 vezes, ainda voltaram para o segundo semestre de faculdade, 6 anos na faculdade, voltar para o segundo semestre. a Mas judiação, ele né? tem dislexia. É assim, a gente entende, mas esse trabalho que você começa a fazer com eles desde pequenininho, eu acho que contribui muito na fase adulta deles. Ah, Então, é eu bastante vejo se assim, organizar. né? Uma das coisas que eu falo muito para as mães, não tenha medo de olhar. Olhe o que você precisa olhar, porque fica muito mais fácil do que você deixar ir remediando, não levando no profissional, não fazendo as avaliações que precisa fazer. E se fortaleça também para esse processo. E se fortalecer também para esse processo, é que acho que está acabando nosso tempo aí. E fortalecer também para esse processo de avaliação, porque a gente sabe que é desgastante para os pais, mas que é muito importante lá na frente, né? Não perder esse tempo. Então, os pais, as mães, principalmente as mães, né, se fortalecer. Este é o ponto principal, porque se você está forte, você vai, você dialoga, você tem força para olhar a ignorância do saber das outras pessoas em relação ao seu filho, a fala do seu filho, tá de frescura, isso é bobeira, isso é frescura. E isso dói, né? Se dói no filho, dói na gente. Então, é importante as mães estarem realmente
fortalecidas para olhar. E assim elas podem realmente conversar, abrir diálogo, porque ela está bem. Porque quando você não está bem e você vai se deparar com um muro, é muito mais difícil de você, né, fazer a escalada ou pensar numa alternativa para ficar mais fácil essa escalada, né? Tem muitas mães que às vezes nem são as mães que cuidam dessas crianças, às vezes são avós, né? E tem assim uma certa dificuldade, justo porque há alguns anos aqui atrás ninguém conhecia essa palavra dislexia. As crianças eram taxadas na escola por outros nomes e, e aos poucos está entrando, as pessoas o grupo nem sabia, o meu filho é assim, eu não sabia que isso era dislexia, então, que é muito importante, né? Olha, meu filho não aprendia nada na escola, não sabia que existia tratamento, não sabia que existia profissionais que cuidassem dessa parte. Eu fico muito grata mesmo, muito obrigada pelos esclarecimentos. É difícil, mas a gente, como mãe, né, temos essa obrigação de cuidar dos nossos filhos. É a gente que tem que. Mas falhou. Estava falando tão É, lindo. Então a gente precisa explicar, colocar na cabecinha deles o que é a dislexia, porque pelo menos o meu filho ainda não entende o que é bullying, o que é uma brincadeira, assim, às vezes ele chegou outro dia da escola e falou, mamãe, na escola eles me chamam de Godofredo. E daí eu fui pesquisar, Godofredo é um desenho de um monstro desajeitado que não consegue acertar nada. Então eu fui na escola, conversei, a escola começou a fazer aquele trabalho de explicar para as crianças o que pode, o que não pode. Brincadeiras existem limites, né? A partir de um certo ponto, ela começa a virar bullying, começa a mexer com as emoções das crianças. E ele não entendia. Ele falava, mãe, mas por quê? É um monstro até bonitinho, ele é todo colorido. Então, assim, ele não entendia o porquê que eles chamavam ele assim. E nas mães dói. Dói muito. Eu conheço mães que tirou o filho da escola por causa de bullying, porque minha filha sofria isso, porque é disléxica, porque é isso. Então, assim, eu acho que precisa, né, ainda de... Você tem mais alguma coisa? Contribuir, embora, nossa, gratidão.